Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. No programa Jogo Aberto, falaram aí sobre o empate do Flamengo e a derrota do Palmeiras. Fez com que o Flamengo disparasse na liderança do Campeonato Brasileiro. A preparação também para a final da Libertadores da América. Vamos analisar aqui a imprensa esportiva. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Vamos bater juntos essa meta de 3 mil likes para esse vídeo. Nos ajude compartilhando o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal Jogo Aberto ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Apenas 18 mil pagantes, não é? 18 mil torcedores estiveram por lá. E a gente vai esperar um pouquinho mais para ver o campeão brasileiro. E agora é Libertadores. Flamengo, sempre Flamengo. Mais perto do título, mas a chance de levantar o troféu ficou para depois. Ainda na bronca pela derrota na Sul-Americana, a Arena MRV teve seu pior público desde a inauguração, 18 mil torcedores. E o Flamengo partiu para o ataque. Lino parou na trave. Segundos depois, ele de novo. Samuel Lino parou em Everson. Quem não faz, meus amigos, vocês já sabem. Dudu deixou Emerson Royal para trás e encontrou Bernard na pequena área. 1-0 Atlético. E cabe a gente focar, concentrar. Esses pontos são importantes contra uma equipe tão forte. Seria muito importante vencer aqui hoje. Un equipo valiente que venía de 120 minutos de perder una final, haciendo un gran esfuerzo, jugó casi sin recuperación y jugó contra el mejor equipo del torneo que puso a todos los jugadores en campo. Yo valoro mucho el esfuerzo que hizo este grupo porque de verdad que sería bueno que todo el mundo lo vea porque fue muy grande el esfuerzo y todo lo que hicieron para lograr este resultado e este juego. Lino teve mais uma chance e Everson tirou com a pontinha dos dedos. No lance seguinte, Léo Pereira, na pequena área, perdeu outra chance de ouro. Um filme que se repetiu ao longo do segundo tempo. E com a derrota do Palmeiras, ainda dava para ser campeão nesta terça. Não sabia, como eu falei antes do jogo, não nos importamos com o que acontece do outro lado. Nós só dependemos da gente. Os torcedores gritaram em algum momento, todo mundo imagina que pode ter sido o gol do Grêmio, mas nós só dependemos de nós mesmos e não dependemos dos outros. Então, esse era o foco e o que eu tentei passar para os jogadores, que eles estivessem em todo momento com a cabeça dentro do campo. Gonzalo Plata parou na trave. Alan Franco tirou outra chance com o rosto e foi a testa de Bruno Henrique que furou essa barreira aos 46 minutos. Bruno, eu sempre acreditei nele, ele sempre acreditou nele. Muitas vezes as fases do jogador elas geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, é um histórico desse clube, está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final. Ainda tinham 2 minutos de jogo, tempo suficiente para Rony ser expulso, mas não o suficiente para ficar com o título. Empatamos o jogo no final, não foi suficiente para vencer, mas bom, pelo menos vi essa entrega, esse esforço dos meus jogadores e uma boa atuação. Por outro lado, o Galo deu praticamente um adeus para a Copa Libertadores, pois precisava de 4 resultados favoráveis neste restante de campeonato nacional. Agora, o Galo torce para o Cruzeiro ou o Fluminense garantirem um título da Copa do Brasil para abrir um G8 no Campeonato Brasileiro. O time que entrasse ia dar a vida aqui para conseguir um bom resultado. Eu sei que foi isso que aconteceu aqui essa noite. A gente sabe que o time deles teve mais posse de bola, criaram mais oportunidades que a gente praticamente se defendeu quase o jogo todo, mas a gente estava com um resultado muito importante e a gente lamenta ter sofrido esse gol nos acréscimos, cara. Sumamos, que é o mais importante, Palmeiras voltou a tropeçar. E agora é só focar no sábado, que a final é o nosso jogo
do sábado que vai ser muito importante. Você perguntou como é que eu tô mentalmente, tô mais feliz que nunca fazendo o que eu amo. Quanto mais pressão, quanto mais as coisas são difíceis, mais eu desfruto desse trabalho. E o difícil vai ser um dia não estar vivendo esse momento que nós estamos vivendo agora, que é um privilégio poder viver 2 finais, entre aspas, agora que vem pela frente. Deixa eu ser mureteira, porque eu falo tão bem do Abel Ferreira, que eu sou fã do trabalho dele de um modo geral, mas do Felipe Luiz é a mesma coisa. Pouco tempo como técnico profissional, foi muito bem na base, mas o que ele vem fazendo no Flamengo é espetacular. As entrevistas, os conceitos, as ideias, então ele merece reconhecimento. Não muda nada para a carreira dele, um reconhecimento meu, mas eu gostaria de falar isso publicamente, porque depois de 20 e tantos anos de profissão, ver um cara como ele, isso também revigora o nosso trabalho, não é? Enfim, quero falar sobre esse Flamengo, que poderia ter saído derrotado. O Ronaldão acabou conseguindo um empate, tentou, martelou, e o Bruno Henrique foi lá e empatou. Pro Galo, o empate, a vitória seria maravilhosa, mas o empate parece que ficou de bom tamanho. Mas não agradou a torcida do Galo, né? Porque ela não compareceu, está com birra do time ainda. A verdade é que para o Flamengo teve esse gostinho amargo, que é uma coisa gostosa para quem vai para a final. Que nem o Felipe acabou de dizer agora, desse momento em que tem esse frio na barriga, tem esse peso, essa pressão, onde o atleta depois vai sentir uma falta, e isso é verdade. Nós estamos aqui do lado de fora, e ele também, que já foi jogador, sabe que esse é o melhor momento da carreira do jogador. Esse frio na barriga, esse momento de decisão. E é pros grandes mesmo. Então você reconhece que não tem problema, o bom é estar lá, que o vice também conta, né? Não, vice é ruim, bebida. É ruim, mas um vai ser vice, só um vai ser o campeão. Tem uma rua com o nome de vice. Só um vai ser tetra, e o gosto amargo só do Flamengo, do Palmeiras não. O gosto amargo vai ficar pra quem não venceu. E isso vai estar na cabeça, fica na cabeça do jogador. O jogador que é competitivo, tá naquele outra performance, ele necessita desse momento. Mas esse jogo vai ser de transpiração, suor, mas de sangue também. O jogador que não entendeu o privilégio, a responsabilidade e a oportunidade, Cicinho, esse jogador não pode disputar uma final. Tem que entender que tem adversário difícil, pode dar aquele frio na barriga, isso é normal, mas tem que lutar, tem que disputar até o final. Exatamente, ainda mais tratando de uma final, né? O Flamengo teve a grande oportunidade de conquistar o título, né? Ontem, na verdade, ontem começou o velório do Palmeiras, o enterro é sábado. O Flamengo deu um grande Quem passo. Morre de véspera é peru. Não, vive de véspera não. Tem jogo, o velório começou Olha que o Natal tá chegando, hein? O velório começou ontem, o enterro é no sábado. O Flamengo... Esse velório é que nem da rainha, né? Rainha, E o Flamengo, assim, com o Felipe... Pra você, o título vai ficar com o Flamengo, então. Já tá com o Flamengo. Da Libertadores? Sabe o quê? Você tá falando de Libertadores ou brasileiro? É que o Abel tá com um discurso de derrotado já. Eu nunca vi, particularmente, eu nunca tinha visto o Abel dessa maneira. Você é volúvel mesmo, eu achei que era tática, que era plano, que era um me engana que eu gosto. Agora eu já tenho dúvidas. Acho que a bobona Você é volúvel mesmo, Cicinho. Não sou volúvel, não. Eu tô mudando de opinião conforme o Abel muda de estratégia. O Abel, a entrevista dele, ele tá tocando no passado, sendo que ele precisa viver o presente, porque o futuro... Será que ele tá indo embora, é isso? Será que ele vai embora? Só que ontem você falou que ia ser 3-0 pro Flamengo, que ia fazer um monte de coisa aí. Empatou 1-1. Futebol a gente resolve em 90 minutos. Quem acertou esse placar, hein, Edu? Quem acertou esse placar? Eu avisei. Coloquei 1-1 e foi 1-1. E o do Palmeiras você acertou? Não acertei. Então... mas eu tô acertando mais do que errando, Cicinho. Tá. Tá acertando mais que errando. Por isso que é bom, por isso que fala. É melhor o fim das coisas do que o começo. Você riu o ano todo, hoje você tá chorando. Calma, e nós estamos aqui, Ronaldo. Estamos rindo, porque tá chorando. Não acabou ainda não, filho. Calma, tem 2 rodadas no Brasileiro e a final da Libertadores. Hein? Calma. Quem ri por último, ri melhor. Eu não sei como é que o jogador dorme, como que ele não consegue pensar em outra coisa, porque é uma final eletrizante, maravilhosa. 2 grandes forças. E, aliás, ontem, na própria Arena MRV, a torcida do Flamengo já fez festa, já incentivou o time, já aplaudiu, apoiou, cantou. E não será diferente na capital maravilhosa. Vamos lá para a cidade maravilhosa para falar com o nosso Thiago Carvalho. Está no Ninho do Urubu e daqui a pouquinho tem aquela
história do Aeroflá, a despedida, o incentivo, aquela energia pra lá de positiva. Thiago, bom dia. Esquece Brasileirão agora, é Libertadores a parada. Muito bom dia, Renata, Cicinho, Edu, Ronaldão. Pois é, né? Essa história de Aeroflá, o torcedor do Flamengo já está acostumado. Tem acontecido de forma recorrente aqui no Rio de Janeiro. E hoje a programação vai ser muito parecida com aquela que já vimos em outras competições. O time do Flamengo chegou no Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, por volta das 3h15 da manhã. Então imagina, mal dormiram essa noite. Daqui a pouco os jogadores voltam aqui para o centro de treinamentos. Está marcada a chegada dos jogadores aqui a 12h30. Eles vão almoçar todos juntos e aí o ônibus do Flamengo deixa o centro de treinamentos por volta das 2h da tarde e se encaminha então para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Galeão leva cerca de 45, 50 minutos aqui do centro de treinamentos do Flamengo e claro, com uma escolta da Polícia Militar, inclusive já há toda uma preparação da Polícia Militar aqui no entorno do centro de treinamentos do Flamengo, porque daqui a pouco o torcedor do Flamengo vai estar chegando por aqui também para passar aquele último carinho, aquele abraço no ônibus, aquela última energia em busca desse tetracampeonato da Libertadores da América. Mas como chegamos cedo, vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu já consegui uma faixa, não sei se ansiosos ou não, mas de tetracampeão da Libertadores. A gente lembra que nenhum clube brasileiro é tetracampeão da Libertadores, então o torcedor do Flamengo está empolgado com essa possibilidade. Inclusive a faixa tem aqui do outro lado todo o elenco rubro-negro, ó, e também os anos das conquistas. E é claro, agora com o ano de 2025 já grifado aqui na faixa. Então fica a expectativa do torcedor do Flamengo. Daqui a pouco, 12h30, os jogadores chegam aqui ao Ninho do Urubu. 2 da tarde eles partem para o aeroporto e aí o avião do Flamengo voa às 5 da tarde para Lima. Chega lá por volta das 10h25 da noite e depois os jogadores jantam aí por volta de meia-noite no Brasil. Lembrando que lá são 2 horas a menos, então se eles chegam lá às 10h25 do horário brasileiro, 8h25 do horário local. Renata. Ótimas informações, Thiago, obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a bater um papo sobre essa saída do Flamengo e esse sonho de conquistar o tetra da Libertadores. Center, porque agora aquela ponte aérea esperta. Partiu Rio de Janeiro, Cícero Melo chegando também com as informações do Flamengo nessa quarta-feira. Tudo bem, seu Cícero? Seja bem-vindo. Um beijo pra você, amigo. Obrigado, bom dia para você também, dona Glaucia, um beijo. Um abraço nos companheiros Jailson, André Dom, que é o fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Nós estamos aqui em Vargem Grande, no CT do Flamengo, Ninho do Urubu, todo gradeado. E apesar do Flamengo ter chegado de madrugada, em voo fretado de Belo Horizonte, chegou 13h14 da manhã, neste momento os jogadores estão lá treinando, realizando o último treino antes da viagem para Lima, no Peru. É claro que quem jogou está fazendo apenas um trabalho de recuperação física. Quem não jogou está treinando normalmente. No jogo de ontem, o técnico Felipe Luiz optou por poupar vários jogadores. Vejam vocês que o Varela e o Alexandro estavam no banco de reservas, mas nem entraram devido ao gramado sintético, provavelmente lá da Arena MRV. Outros jogadores que estavam no banco, titulares, só entraram porque o Flamengo estava perdendo, entraram no segundo tempo. Volante Jorginho, meia Arrascaeta e o atacante Everton Cebolinha. Fora o Bruno Henrique, que também poderia começar jogando, mas poupado, ficou no banco e acabou entrando no lugar do Al-Wassian e fazendo um gol importante quase no finalzinho do jogo, aos 47 minutos do segundo tempo. E não viajaram para Belo Horizonte. O Léo Ortiz, o Pedro e o Alan, todos se recuperando de lesões. Com a derrota do Palmeiras para o Grêmio, o Flamengo teria sido campeão ontem se tivesse feito mais um golzinho. Isso não aconteceu e a classificação aumentou. A diferença entre Flamengo e Palmeiras era de 4 pontos antes da rodada, antes dos jogos, agora é de 5 pontos. Flamengo tem 75 pontos ganhos, Palmeiras tem 70, faltando 2 rodadas. Flamengo joga na 37ª e penúltima rodada, dia 3 de dezembro, quarta-feira da semana que vem, no Maracanã contra o Ceará e depois na última rodada contra o Mirassol, lá domingo, dia 7 de dezembro, em Mirassol. O Flamengo será campeão com uma vitória simples diante do Ceará, ou se não for contra o Ceará, pode ser contra o Mirassol, ou até com 2 empates. Se empatar os 2 últimos jogos, o Flamengo será o campeão.
Daqui a pouco, quando a gente voltar, vamos falar dos desfalques que o Flamengo vai ter para a grande final da Libertadores da América contra o Palmeiras, e já vou dar a possível, provável escalação do Flamengo para um jogo que vale um 4º título de Libertadores da América, seja para Flamengo ou para Palmeiras. Voltamos com você, Glaucia. Valeu, Cícero. Mais tarde a gente se fala, então, já trazendo tudo deste Flamengo, que agora pensa em decisão de Libertadores. Amigos, enquanto o Cícero passava informação aqui, a gente até conversava, né, dessa logística do Flamengo, de volta, chega de madrugada, treina para depois viajar ainda, né? O Palmeiras seguiu direto de Porto Alegre, pensando talvez num desgaste. O Felipe Luiz foi fazendo ali a gestão do seu elenco também durante o jogo, mas colocou muitos dos seus principais jogadores. O que vocês pensam dessa logística mesmo, de viagem, e de como o Felipe fez o balanço aí do elenco? A gente estava falando ontem, né, sobre isso. É loucura pensar nessa logística do Flamengo. Assim, o Felipe precisou botar a cavalaria, estava perdendo o jogo e sabia que era muito importante o empate para manter a vantagem, principalmente se a gente for lembrar que o último jogo do Flamengo é contra o Mirassol fora de casa, e o Mirassol não perdeu em casa durante o Campeonato Brasileiro todo. Então, assim, a logística é estranho, porque você pensa que o time chegou 3 horas da manhã e já está treinando, mas é o regenerativo, só que eu acho que é justamente para manter a tradição dos últimos anos. Todas as vezes que o Flamengo chegou na final da Libertadores, rolou o Aeroflá, muita festa lá no Rio, os torcedores que se desdobram para acompanhar o time, justamente porque, por ser final única, muitos torcedores são excluídos, né? Financeiramente falando, não tem a menor condição de ir para Lima. No caso, né, nessa temporada de Lima. Então, é onde o torcedor vai conseguir abraçar o clube, abraçar os jogadores. Então, acho que para manter a tradição, o time fez essa logística louca, mas para ter o abraço aí do torcedor nesse último contato. E até o Felipe Luiz foi questionado na coletiva em relação a isso depois, né? Você tem 2 cenários. Você teria um descanso um pouco maior, pensando no jogo de sábado, ou o outro, você tem essa questão anímica. É ver o que é prioridade. E para mim, acho que o Flamengo mostra o quão é importante nesse contato. Acho importante o ponto que o Jailson toca também, porque a gente fala tanto de um futebol cada vez mais elitizado, e ainda mais numa final única você torna ainda mais inviável para muitas pessoas que acompanharam toda a trajetória do Flamengo ao longo do ano. Então acho legal também ter esse contato, ainda que não permita muitas pessoas irem à final acompanhar o jogo, mas que elas tenham esse contato com a torcida. Então acho que o Flamengo tem essa prioridade, esse momento tão especial. Acho que não faria nenhuma loucura para comprometer o preparo físico para uma final. Então certamente é algo que dá para você contornar e ter esse contato, que é sempre muito bonito de ver essa torcida, o contato da torcida do Flamengo com o seu elenco no aeroporto tem virado uma tradição. Vamos fazer a primeira pausa aqui no nosso Sport Center. Na sequência, a gente vai falar do Palmeiras, mas antes, a Roberta Barroso chega com a gente justamente com os destaques deste Aeroflá, porque ela está lá acompanhando. Só à tarde o Flamengo viaja, mas a Roberta está lá de olho na movimentação. Tudo bem, Beta? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Obrigada, beijo pra você, amigos do Sport Center, fãs de esporte. É isso, a gente tá aqui no terminal de cargas, porque é aqui que vai chegar o ônibus do Flamengo e também essa multidão que vai dar o último abraço no time. Eu vou mostrar pra vocês, porque agora o movimento é bem tranquilo, mas, claro, já tem toda essa mobilização, as grades já montadas, porque o torcedor vai vir naquela direção e vai ficar aqui atrás dessas grades, e o ônibus vai passar por aqui, vindo por essa rua, e a gente já sabe que vai ser uma loucura. Os policiais do Recon já estão por aqui, eles que são responsáveis por controle de multidões, chegaram aqui 8h30 da manhã, já tem 7 carros e claro que todo o policiamento vai ser reforçado. O Centro de Operações da Prefeitura vai interditar algumas ruas nesse trajeto, a gente traz aqui que parte da Rio Galeão vai ser interditada no sentido centro e também a Ponte Velha, que fica bem aqui atrás nos 2 sentidos. Então quem estiver vindo que não seja para o Aeroflá, precisa vir pela Ponte Nova, quem estiver vindo aqui para a Ilha do Governador. O Flamengo se representa meio-dia e 30 e aí a delegação vai almoçar e 2 horas da tarde deixa então o Ninho do Urubu. O voo fretado está marcado para 5 horas da tarde. A expectativa inicial é que cerca de 10 mil torcedores acompanhem essa delegação do Flamengo e aí durante todo o trajeto vai ter essa mobilização. Policiais vão escoltar os ônibus da equipe até aqui e também 260
câmeras vão acompanhar todo esse trajeto, ou seja, mobilização geral, inclusive o Centro de Operações da Prefeitura mobilizou órgãos federais, estaduais, municipais, a Rio Galeão, que é responsável pela operação aqui do Aeroporto Internacional, e também o Flamengo para alinhar todas as ações. Agora, Glaucia, só pra gente fechar, a gente acabou de receber aqui a informação que a linha vermelha aqui estava interditada nos dois sentidos por conta de um tiroteio na Maré. E esse trajeto também ali da linha amarela passa o ônibus do Flamengo. A linha vermelha já foi liberada nos dois sentidos, mas chegou a ser interditada agora na parte da manhã. A gente vai trazer as informações ao longo do dia. E para fechar, já tem um torcedor apenas que chegou. O primeiro torcedor já montando o acampamento, então, na minha segunda entrada, ele participa com a gente aqui do Sport Center. Glaucia, eu volto com você. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Mengão. Agora é preparação para a grande final da Copa Libertadores da América. O Flamengo já vira o foco para a final da Libertadores. Hoje tem o Aeroflá, a partir de 3 horas da tarde já começa o Aeroflá do Flamengo. O Mengão embarcando rumo a Lima, no Peru, para poder fazer a final da Copa Libertadores da América e que seja com o título do Mengão, que o Mengão consiga trazer esse tetracampeonato da Libertadores. O Flamengo ganhando se tornará o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores da América. Muito obrigado, você está aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Ó, e uma novidade importante, hein? Clica no link aqui embaixo, que você vai estar podendo adquirir com desconto especial produtos do Flamengo. É só você clicar e você ver as promoções que tem especiais para você que é inscrito aqui do nosso canal, tá bom? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.